da onde que veio a Bíblia. A gente falamos na aula a inspiração, certo? Bíblica, ok. Agora vamos falar também hoje 2 pontos, ok? 2 pontos. Esse daqui, que traz pontos. Vamos falar hoje sobre esse, ok? Que é isso aqui. Vamos falar hoje vírgula, que é isso aqui, a vírgula, certo? Ponto, vírgula, ok? Que é isso aqui. E ele tem um sinal aqui em cima. E vamos falar também sobre travessões. Travessão é isso aqui. Ênfase e travessões. Pastor, vai ser forte essa live. Vai sim, porque a gente vai falar hoje de um assunto que é colaborado com isso aí. Então, você está aí assistindo, compartilhe, certo? Vamos começar esta aula agora, para nós ficar informado e ligado aqui, certo? E compartilha aí para o seu vizinho, para o seu amigo. Vamos que vamos. O presbítero Marcelo já está ligado. Então, aqui fala sobre aonde que veio a nossa Bíblia brasileira. A Bíblia judaica, nós sabemos que a Bíblia judaica, ela não tem, certo? Ela não tem a Bíblia judaica, isso que eu estou falando. Porque a Bíblia judaica, ela começa na sua direita para a esquerda. Nós brasileiros começamos da esquerda para a direita. Ok, na próxima aula a gente vai falar sobre isso. A Bíblia original, ela não tem 2 pontos, ênfase, vírgula, ponto e vírgula, ou travessão. Ela não tem. E ponto final, que é isso aqui. Eu não esqueci. Ela não tem isso aqui que eu estou falando. Ela não tem. Ok? A Bíblia, porque a Bíblia hebraica, ela não tem, certo? Isso aqui que eu estou falando. Ela não tem. Por que, pastor, ela não tem? Porque ela tem suas letras hebraicas. Então, as letras hebraicas, elas são diferenciadas. Então, o que é que vai acontecer aqui? A Bíblia é nossa, certo? A escrita dela, certo? Separação, que eu falei aqui agora. Separações, certo? Separação, ponto, vírgula, certo? ênfase, travessões. Também vai falar ponto e vírgula, ponto final, vou colocar assim, ponto final. Ela foi separada em 1250 depois de Cristo, ok? AD,
AD antes de Cristo, perdão. AD antes de Cristo. Por quê? Pelo Caldeu Hugo, ó, o cara que separou. Caldau Hugo. Ele que separou, certo? Isso aqui, versículos, ok? Versículos e capítulos. Eles que separaram isso aqui nessa mesma data que eu estou falando para vocês. Então, além de separar, certo, os pesquisadores, divisão, certo, Chentin Larcon, professor da Universidade de Paris, mais tarde, ele deu a continuidade, certo? Aí vai falar aqui agora. Em 1000, olha para vocês terem ideia. É isso aqui que eu estou falando porque é conteúdo. A Bíblia é assim. Ela foi separada em 1250 versículos, ok? E capítulos. Essa data aqui, essa data foi separada. Coloca aqui. Separar essa data, 1250, foi separado. Aí, lá na frente, em 1525, Jacob Beis-Arlim, a Bíblia Buramin, havia dividido o Antigo Testamento em versículo antigo, certo? Antigo Testamento, versículos. Eu falo para vocês que isso aqui é muito importante. E quem foi, pastor? Jacobá, certo? Bem, esse cara que trouxe, certo, o Antigo Testamento por verso. E no Novo Testamento também foi dividido em 1551, também o Novo, certo? Coloca aqui, NT, Novo Testamento, em 1551, por Robert, ok? Aí o que acontece? A impressora total ela foi, certo? Em Paris, França, vamos colocar aqui, França. E foi publicada a primeira Bíblia. A primeira Bíblia, pastor, é muito forte. A primeira Bíblia, olha, primeira, certo? Bíblia, lançada em Paris em 1555. Para vocês terem ideia, a divisão que houve tudo isso aí, certo? Foi lá atrás. Então a Bíblia hoje, ela tem muitos anos, certo? Muitos anos. E a gente não conhece a história da Bíblia, que critica muito, mas é aonde que a gente vê a história da Bíblia. Separada em 1250, certo? Os versos entre 1525, ela, tanto no Novo e no Antigo Testamento, separada em 1551, e a primeira Bíblia 4 anos depois, certo? 1555, ela vai, certo, programar. Então, é um conteúdo fora do comum, fora do normal, certo? E é um conteúdo que a gente observa que ela é fora de tudo. Aí
um conteúdo desse, inspiração da Bíblia parte 2, vai ser terrível. Então, começou aí um projeto, um novo modelo lá em Paris, e nós sabemos, certo, que não é fácil analisar, ver e sentidos como a Bíblia ela é de acordo com isso que está acontecendo. Então, a primeira impressão ela foi em 1555. Aí o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer alguns tipos de significado. Eu vou separar alguns aqui, certo? Como apócrifos. Isso aqui é muito forte. Apócrifos, canon, epístolas, certo? Vamos entrar aqui, evangelho, separações. E o que significa antigeminar? Significa fala ou contar. São os livros da Bíblia que são fora do questionamento por alguns. Apócrifos. Apócrifo significa escondido ou duvidoso. Livros não bíblicos aceitos. Livros não aceitos. Aí o canon, que significa canon, que ela vem da parte do grego. O grego fala canon, que é K-A, e tem um acento no A, que traz aqui a letra hebraica, utilizado os livros considerados inspirado. Epístola fala de cartas. Evangelho nós sabemos que é boas novas. Essas são as separações que os homens teve. Tem um outro bloco aqui que a gente vai desenrolar também esse rolo. Essas são as separações onde que os homens, certo, eles analisaram, estudaram, focaram nisso aqui. Então, antigeminar, falar, significado. Apócrifos são os livros não aceitos, como a Bíblia Católica tem os 7 livros, como Judite, Macabeu 1, Macabeu 2, Sabedoria de Salomão e Eclesiastes. E também outro livro que eu esqueci agora, Epístola, são as cartas de Paulo, as 14. Eu boto as 14 porque hebreu é incluído. 14 cartas. Mas no total era 17 cartas. Tiraram 2 cartas de Paulo. 3 cartas de Paulo. Evangelho, os 4 primeiros evangelhos, que é onde o mestre ele nos ensina. Isso aqui, certo? Foi que passaram a divisão nas suas expressões, que foi em 1555 a Bíblia ela foi impressionada ou lançada em Paris. Então, outro significado muito importante que eu vou falar para vocês, certo? Nessa época aqui, quando ela foi traduzida de hebraico para francês,
meio complicado porque as pessoas, no termo hebraico, ele tem que ter um intérprete. E era pouca gente que interpretava o hebraico para o francês. Por isso que teve tanta dificuldade de separar, tanta dificuldade de estudar, tanta dificuldade para voltar, certo, à revolução de acordo com falas, separações que eu falei no início, ponto e vírgula, exclamação, tio, travessões e etc. Então, quando ela foi traduzida no francês, veio a Espanha, o inglês e tudo separado, tudo de acordo com o seu argumento. Então, o que, que vai acontecer isso aqui? Vamos lá, próxima aqui. Essa próxima aqui vai esquentar a chave. Aí vai entrar homoglomer, holomon, parafrasear, parafrase, pseudegráfico, Septuaginta, que é muito forte. Eu vou explicar daqui a pouco isso daqui para vocês. Sinóticos, testamento, ok? Não pode faltar. Testamento. Aqui no outro lado que vai entrar agora, tradução, ok? Tradução. Variedades, variantes. Então, isso que eu separei para vocês aqui agora, certo? É onde que traz esses conteúdos que eu vou trazer para vocês. E na curiosidade aqui, certo? A Bíblia, ela é uma dimensão. Se todos pregadores pensam que a King James é qualquer Bíblia, certo? A King James que vocês tanto falam 611, que é essa aqui, 611, isso aqui ela vai ser no inglês, para vocês terem ideia, no inglês. Mas ela imprensadamente foi na França, primeira Bíblia na França, com essa data aqui. Agora, a 611, ela foi a King James, que eu vou falar agora para vocês. A King James não é antiga. A antiga é 1555. Depois de quase 1000 anos. Quase antes de 1000 anos. Certo? Antes de 1000 anos. Isso aqui. Para vocês terem ideia. O que a gravidade faz nesse termo. Pastor, quer dizer, a King James 611 ela é inglês? Sim, ela é inglês. Quando ela chegou aqui no Brasil, ela chegou mais ou menos entre 1888, certo? A Bíblia chegou aqui no Brasil pelos portugueses, para vocês terem ideia. Os portugueses. E os espanhóis também trouxeram a Bíblia. Então, é algo surpreso para muita gente. Então, o que é hormonomia? Fala, certo? Fala. Significa fala.
como um, ok? E são os livros da Bíblia que foram aceitos por todos. Em momentos, alguns foram questionados. Esse aqui, certo? O pessoal questionaram os livros, porque tem muito livro apócrifos. Para vocês terem ideia, tem o evangelho de Lucas, 2 evangelhos de Lucas, mas colocado primeiro. Tem o evangelho de Pedro, falando sobre o inferno. Tem o evangelho de Timóteo também. Teve um evangelho também de um cara aqui chamado, vocês conhecem muito bem, o incrédulo, que quando Jesus falou, certo? Então, tem evangelhos que foram questionados, conhecidos como apócrifos, certo? Então, esses daí, eles deixaram até os seus limites aí. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eles deixaram esses limites, certo? Eles começaram a estudar cada um dos livros, principalmente o evangelho que eu falei. Então, os 4 primeiros evangelhos, o primeiro evangelho que poderia ser é o Marcos, que é o mais antigo. Não era Mateus, mas por causa da ordem cronológica, ok? Aí eles quebraram. O primeiro livro da Bíblia não era Gênesis, certo? Não é Gênesis, é Jó. Jó é o livro mais antigo. Mais antigo é o livro de Jó. Não é Gênesis, é Jó. Então as pessoas, Isso! Presbítero Marcelo Castro de Maria Madalena também escreveu, e são os conhecidos como os apócrifos. Então, eles estudaram e tiraram a Bíblia. Hoje, a Bíblia, para ficar completa hoje, ela teria mais de 100 livros dentro dela. Então, foi tirado, certo? E as pessoas não aceitam. Então, o que é parafrase? É a tradução livre ou solto, aonde o objetivo é traduzido em ideias e não a palavra. O que significa PCT gráficos? Falsos escritos não na Bíblia, ok? Não bíblico. Não bíblico. E também não é crônicos, rejeitado por todos. O seu escrito se desenvolve sobre uma base verdadeira segundo os caminhos fantasiosos. Septuaginta. No século 70 de Alexandria, a Bíblia foi traduzida para o inglês, para o gregos, por judeus, gregos de Alexandria, incluído como os livros apócrifos. O livro de Septuaginta foi traduzido por judeus, certo? Para você ter ideia, quando você vai lá nas segundas cartas de Paulo aos Coríntios, é isso aí, o livro de Jó é o mais antigo, para você ter ideia. É por isso que eu falo, essa live aqui, certo? É falando sobre a Bíblia. Não, por isso que eu falo, irmãos, o livro de Gênesis não é o mais antigo. E ele, certo, faz a comparação, mas o livro mais antigo é o livro de Jó. O livro de Jó que é o mais antigo. A Septuaginta aqui, sabe, o primeiro escritor do Evangelho que foi lançado, certo, foi Lucas, para vocês terem ideia. O mais velho de todo não é Marcos, é Lucas. Lucas escreveu o Evangelho. Então, o Evangelho começou através de Lucas pelo grego. Então, os gregos ali, eles pegaram então a Septuaginta, certo? É que começa aqui, os judeus
certo? Traduz para os gregos que traduz para os judeus em Alexandria, incluindo os livros apócrifos. Então, o que é que vai acontecer? Isso aqui que eu estou falando para vocês que é muito sério. É muito sério porque na hora que vem a escrita, certo? Na hora que vem a escrita, ela vem arrebentando, ela vem detonando, ela vem de acordo depois do século 70, porque vai começar a espalhar pelos gregos. Então, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, e também Antenas, que tem uma carta também histórica de Antenas, é aonde que vem a fonte de tudo. Então, vai entrar a parte agora sinóticos. O que é sinótico? É sintetizar os 3 primeiros evangelhos que são chamados de sinótico, pois sinótico da vida de Jesus é falando sobre o Cristo, sinótico falando sobre o Cristo. Testamento, nós sabemos que fala aliança, certo? Aliança, aqui testamento, pacto, o acordo. O que é tradução? Tradução é transliteração de línguas para o outro. Ou seja, eu falei para você, a tradução de francês, certo? Passa para o espanhol. Aí é tudo tradução, porque aí vem. Se lembra que eu falei na aula passada que a introdução da nossa Bíblia ela está muito atualizada, ela está perdendo os textos originais. Eu falei isso aqui muito sério. Estão perdendo os textos originais da introdução, e quando ela perde a sua originalidade da introdução, ela perde também os sentidos. Eu estava estudando aqui que James ali, e tem um Êxodo 14:14 que diz assim: pelejará por vós e vós calarei. Aí, na King James 611 vai dizer assim: e Deus lutará por nós e nós calaremos. Ou seja, é o sentido que está perdendo a nota, a credibilidade. Então, o que é que acontece aqui na introdução? Na nossa casa publicadora, a introdução, ela chegou no original, certo? Em 1900, aqui no Brasil. Vocês conhecem a história da Assembleia de Deus, certo? Que veio os 2 espanhóis aqui para o Brasil. Então eles trouxeram a primeira Bíblia traduzida. Então eles trouxeram os originais. Se tiver uma Bíblia de 1900 anos, pode guardar, não jogue fora, certo? Ela foi uma das primeiras daqui no Brasil, em 1900. Ela foi uma das primeiras. Por que uma das primeiras? Porque a introdução dela ela é perto do original, então ela foi traduzida do francês para o português brasileiro. Então o que acontece aqui? Acontece que a transliterações ela pode mudar a qualquer momento através dos 2 sentidos e variantes. Diferença de contar não diferente da cópia de um mesmo texto. Imediatamente a procuração e ela é o teste do grau de puro de uma escrita, puro de uma escrita, puro de uma escrita. Isso, completamente. Com certeza, presbítero Marcelo. Pura realidade, isso aí que você está falando. Pura realidade. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu falo para vocês aqui, eu falei agora há pouco sobre o livro de Jó. Vou falar um pouco agora os mais velhos aqui. O livro de Jó, certo? Livro de Jó.
poesia, ok? Livro de Jó, poesia. Mais antigo. Certo? E assim, além de ser mais antigo, a Bíblia também ela tem 3 idiomas. O hebraico, ok, vocês conhecem. Vai entrar aramaico. E no final, o grego. Para vocês terem ideia, no Antigo Testamento, ela tem 80%, para vocês terem ideia. No grego, certo? No grego ela tem 18%, 2% e 80%. Pastor, é muito forte? Sim. Quase o Novo Testamento, principalmente as epístolas de Paulo, ok? Eram os gregos. 2% aqui, aramaico. João escreve na ilha de Pátimo, livro do Apocalipse. É o aramaico. E 80% Antigo Testamento. O que eu estou falando aí é algo topado sério. Por quê? Se o camarada não aprende isso aqui, não aprende em qualquer lugar não. Eu estou passando um conteúdo aqui que nem o curso vocês fazem básico. Passa isso aqui não que eu estou falando. É muito raro. Por quê? Porque as pessoas pensam que o conteúdo desse é besteira. É não. Eu falei lá atrás, quem está entrando na live agora, o mais antigo do Novo Testamento não é Gênesis. As pessoas pensam que é Gênesis. Não é Gênesis, é Jó. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E é um livro poético. Gênesis foi Moisés aqui. Moisés. Ok? Moisés que escreve o Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É esses daí, certo? É esses daí que eu estou falando. E um conteúdo desse, nenhum curso passa para vocês, não, desse jeito que eu estou passando, não. É muito raro. Então, o que é que vai acontecer que eu quero encerrar? Certo? Eu vou deixar para a próxima, aqui a aula aqui. Além de ser as 3 escritas, certo? Ela, tanto no Novo Testamento e tanto no Antigo, aí a escrita foi de 1500, certo? Eu falei, a 1600 anos. Então a Bíblia ela tem mais de 40 autores. Autores escritos. A Bíblia ela contém 666 livros. E aí que aqui é a base da estrutura. Então se a Bíblia ela tem isso aí, quer dizer que quando os camaradas começou a descobrir, falando nesse sentido da Bíblia,
chega de acordo aqui, certo? Chega de acordo que as pessoas, ela não pesquisa muito isso aqui, ela não dá ligância. Mas tem que se ligar porque o negócio é estreitaço. Estreitaço. E eu vou encerrar essa live aqui, certo? Falando para os senhores que na próxima aula a gente vai falar sobre tanto a folha, certo, escrita, de qual origem veio essas folhas aí, os mistérios dessas folhas. E explicar para vocês da onde que veio tudo isso aí que a gente está vendo e ouvindo. Então, na próxima aula eu vou falar sobre mais no Antigo Testamento, os materiais. Eu vou falar muito sobre os materiais daquela época. Materiais bíblicos. Isso aqui. Olha para vocês terem ideia. Século IV. Antes de Cristo. Isso aqui é antes de Cristo. Aqui eu vou levar para vocês todos os detalhes. Da onde que veio. Da onde que chegou. Só na próxima aula para deixar vocês curiosos. Como foi a Bíblia. Como a Bíblia foi inspirada. Qual ano que ela veio. Que eu falei agora há pouco. Qual ano que ela vai voltar. E para isso, na próxima aula, vocês não perdam. Por que eu estou falando isso? Não perca. Porque a gente tem bastante conteúdo sobre a Bíblia. Para vocês terem ideia. Tá aqui o conteúdo para vocês. Então, o que vocês vão aprender na próxima semana, vou falar aqui um pouquinho para você ficar mais... Olha aqui. Vamos falar sobre o Egito entre 3.100 anos antes de Cristo, apresentando documentos, certo? E pictografia. Vamos falar sobre também as línguas, as revelações de Deus, o grego, o aramaico. Vamos falar sobre a língua do Antigo Testamento. Vamos falar sobre... Aqui é Bíblia, é bibliologia, certo? Bibliologia. Vamos falar sobre a língua hebraica, porque era muito valorizada, até hoje são valorizadas, certo? Vamos falar também... O Marcelo vai gostar desse assunto aqui, agora que eu vou falar. O que é Tanar? O que é Tanar? O que significa Tanar? São os 5 rolos, mais de 5, vamos lá. Nossa Bíblia ela tem 5 partes. Poético, profético, vamos lá. Deixa eu me lembrar aqui. Poético, profético, tem outro aqui, vamos me lembrar aí, gente. Quem conhece aqui sabe. Ela se divide em Pentateuco, certo? Isso, sobre a Bíblia Judeus. É isso aí, a Bíblia Judeus, Marcelo. Vamos falar também sobre a Bíblia Judeus. Os 24 livros, eles têm sim 24 livros. Os judeus têm 24 livros. Eu vou falar um pouco aqui da língua do grego. O Cana era uma língua interpretada conhecida por todo mundo no século I. Certo? O alfabeto que sido tomado, fascínio, seus valores culturais e vocabulários cobre vastas expressões geográfico. A parte do Senhor Jesus para vocês que estiverem entrando. Aí o que é que vai acontecer? Gálatas 4:4, ela vai chegar na parte corrigida e fiel. Por isso que eu estou falando para vocês. Na segunda aula, essa aula aqui que a gente vai falar, vai dar o que falar. Por quê? Primeiro ponto.
vai falar sobre a cerca das mulheres naquela época. E a forma da escrita, presta atenção, a escrita. Os autores empregados da Bíblia, a maioria usado de matérias antigas. Pergaminhos foi utilizada no Antigo Testamento, Gebral, ou Bíblio, no Egito por volta de 1.100 anos. Olha, isso aqui é muito forte. Vou repetir para vocês. Os pergaminhos, certo? Por volta de 2.100 anos. Eram uma folha de uma planta cujo uma polpa, certo? Cortada e tirada em que eram colocada suposta umas outra forma de cruzada, colocada, prensada e depois polida. Olha aqui que assunto bacana. E polida, certo? Eram escritos no lado das penas. A cor era amarela e foi o material que o apóstolo João usou para escrever o livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 1. As suas cartas também, ok? É um conteúdo que vocês vão aprender fora do normal. Pastor, é muito forte. Sim, nenhum curso desse teológico básico passa para vocês, não. Ele só ensina aquilo básico e tchau. Mas o que eu estou passando para vocês é muito mais do que o básico. História, da onde que a gente conhece a Bíblia, da onde que vai essas Bíblias aí. Essas Bíblias bonitas, modernas, certo? É um conteúdo fora do normal. Então, se você gostou, compartilhe, certo? Para alguém, compartilhe o meu perfil e vamos que vamos. Gente, presbítero Marcelo, que Deus abençoa. Joabe que tá aí, que Deus abençoa. Certo? Tem amigos aí ainda. Deus abençoe a todos. E fica na paz do Senhor Jesus. Para todos vocês, até a próxima aula, se Deus permite. Fui, galera. Tchau.